Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denis e nesse vídeo, pessoal, vou ensinar vocês como que eu faço a minha ração aqui para criar aves aquáticas. Ração para marreco, para pato, para ganso, qualquer ave aquática que gosta de comer bastante ração, que precisa de bastante ração aí para se sustentar. Essas aves geralmente precisam de bastante ração. Vou ensinar para vocês qual que é a mistura aqui que eu faço, que é uma mistura barata, né? É uma mistura bem econômica, mas que ao mesmo tempo enche bastante os marrecos e engorda legal os marrecos, tanto o marreco quanto o pato quanto o ganso, né? E outras aves aquáticas em geral. Eu aqui no meu sítio, aqui no momento eu tenho marreco e pato, mas também já criei ganso há um tempo atrás. Estou começando agora de novo, né? Eu tinha parado com essas aves, agora estou começando de novo. Tenho um casal aí de marreco e um terno de pato. E já estou fazendo aí de novo essa mistura, que é a mistura que eu sempre fazia. E vou mostrar hoje para vocês qual que é a fórmula, qual que é a mistura que eu considero ideal para essas aves. E no final do vídeo aí vou passar para vocês o preço de quanto que essa ração aí custa por quilo. Ó, aqui então é as minhas aves aquáticas que eu tenho no momento, né? Tenho aqui esse cercadinho com um lago, tem um terno de pato, né? Um pato macho e duas fêmeas e um casal de marreco, né? O macho está ali escondido e a fêmea está ali atrás. Ali é um ninho que eu improvisei para eles com uma caixa plástica. Essas são as aves que eu tenho aqui no momento agora. São 5 aves aquáticas, mas comem bastante. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um galinheiro lá em cima com 10 galinhas poedeiras e as 10 galinhas poedeiras não comem nem a metade da ração que esses 5 aquáticos aqui comem. Então a ração para ave aquática acaba sendo uma coisa que custa um pouco caro porque eles comem muito, né? Eles precisam encher muito. Então eu desenvolvi uma mistura, que é uma mistura que a gente vai fornecer ela úmida para eles. Eu já vou explicar ali para vocês qual que é a mistura, que é uma mistura que acaba se tornando barata e que enche bastante eles e não é fraca, né? É uma mistura aí que vai sustentar bem essas aves, que vai engordar bem, ao mesmo tempo que vai manter eles bem cheinhos, eles vão comer menos. Então eu vou ensinar para vocês ali agora qual que é a fórmula dessa mistura que eu faço. Então, a mistura aí para a ração de aves aquáticas que eu faço é bem simples. São apenas 3 componentes que eu uso, que é o farelo de milho, eu uso num grão médio, né? É o carolo de milho, a quirela de milho, cada região conhece de um jeito. Daqui a pouco eu vou abrir os sacos aí e misturar para mostrar para vocês. Esse aí é o farelo de milho, né? A quirela, ela é moída num grão médio, não é muito fina para ser um pó e também não é muito grossa para ser grão, então é um grão médio. O farelo de arroz, que é a parte que vai dar volume, digamos assim, na mistura e que é barato. E o concentrado para aves. Esse concentrado para aves é uma quantidade bem pequena. No caso, esse concentrado para aves aqui eu tenho 5 quilos. A ideia desse concentrado geralmente é misturar ele de 1 para 3. Então 5 quilos de concentrado a gente misturaria em 15 quilos de uma base, que poderia ser o farelo de arroz ou de milho, ou de trigo, qualquer outro. A gente misturaria 5 desse para 15 de outro, aí de 1 para 3. Mas para aves aquáticas a gente não faz desse jeito. Por quê? Porque aves aquáticas não podem comer ração muito carregada em proteína. A ração para aves aquáticas não pode ser muito carregada em proteína, não pode ser uma ração muito forte. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, se você quer aves para reprodução, se você quer criar os seus marrecos, seus patos, seus gansos, você não pode dar ração muito forte em proteína, por exemplo, você não pode dar ração de postura para essas aves, porque o excesso de proteína prejudica o nascimento dos ovos, diminui a taxa de eclosão de ovos de aves aquáticas. Por que isso acontece? Eu não sei, mas muita gente me falava, eu não acreditava e fiz testes aqui na minha criação, há anos atrás, quando eu tive os marrecos e os gansos. Eu tratei postura para eles colocarem mais ovos, funciona, eles colocam mais ovos, porém a taxa de eclosão é muito menor do que se você tratar uma ração um pouco mais fraca em proteína. E para aves filhotes, se você tem de repente patinho, gansinho, filhotinho, se você der uma ração muito forte em proteína, por exemplo, se você der uma ração inicial para essas aves, elas com certeza vão desenvolver um problema que se chama asa de anjo. Talvez você que está assistindo aí não conhece, então eu vou deixar uma foto de umas aves aí no canto do vídeo para vocês verem o que é uma ave aquática com asa de anjo. É aquele problema que a asa acaba ficando torta para fora, né? A asa, em vez de crescer bonitinha ali, ela cresce aberta para fora assim, e aí fica bem feio. Se você está criando só para corte e de repente para engorda, aí não tem muito problema, você não vai ligar para a aparência das aves. Mas se você quer reproduzir e quer aves bonitas, tem que levar em consideração isso, porque o excesso de proteína na ração vai causar asa de anjo nos filhotes. E também aí no geral, se você der uma ração muito proteica, muito carregada para os seus marrecos,
para suas aves aquáticas, eles acabam criando muita gordura, eles criam uma gordura muito grossa por cima da carne, e aí também não é ideal nem para corte no caso. Eles vão engordar bem, porém vai ser muita banha, muita gordura e menos carne. Aves aquáticas precisam ter sim proteína na ração, então por isso que eu uso ali os 5 kg de concentrado nessa mistura, porém numa carga bem menor. Em vez de misturar esses 5 kg aí com 15 de outra base, eu vou estar misturando eles aí com 50 kg de uma base, que são 25 kg de farelo de milho, 25 kg de farelo de arroz e os 5 de concentrado. Essa é a mistura que eu faço. Vou misturar aqui no carrinho de mão, agora eu vou mostrar para vocês. Vou ter que misturar aí umas 2 ou 3 vezes, porque não dá para misturar tudo de uma vez aí no carrinho de mão. Mas depois eu já mostro para vocês aí como que fica a mistura. Vou levar ali um pouquinho para alimentar eles, vou explicar como que funciona essa ração aqui, como que a gente alimenta, porque essa ração ela acaba ficando muito seca, então o ideal não é a gente dar seca para as aves. Eu vou mostrar depois ali como que a gente vai fornecer essa ração para as nossas aves aquáticas. Então, para começar, eu vou fazer aqui a mistura, que são 25 kg agora de farelo de milho, 25 de farelo de arroz e 5 kg desse concentrado para aves. Vou misturar aqui agora e mostrar para vocês qual que fica o resultado final aí da ração. E no final vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o preço, sobre quanto que custa essa ração por quilo. Então tá aí, terminei aí a mistura, vocês viram misturando, deu aquele tambor ali quase cheio, vai dar para colocar mais um pouquinho ainda. Aí o resto eu coloco de volta aí num saco e deixo em cima, e aí eu vou alimentando as minhas aves com isso. A mistura final ficou assim, ó, ela ficou bem soltinha. O farelo de arroz por si só ele é tão seco e tão fininho que ele parece mais uma farinha, mas quando a gente mistura com o farelo de milho, aí ele não fica mais assim socado, ele fica mais soltinho. Se deixar só o farelo de arroz, você pegar e amassar ele assim, ele fica uma bola, ele gruda desse jeito assim, fica bem farelinha, bem soltinho, ó. Dá pra ver o milho misturado aí junto com o farelo de arroz, né? Uma mistura bem legal. Esses pontinhos brancos aí são do concentrado de aves, né? Que eu coloco aí junto, são os minerais, as vitaminas e tudo mais. E essa ração aqui ela tem um segredo, eu não posso simplesmente chegar e fornecer isso aqui para as minhas aves do jeito que tá, porque o farelo de arroz ele é muito seco. E quem já criou ave aquática sabe que a ave aquática precisa ter ali, se você dá ração para essas aves, você precisa, junto com o coxo de ração, tem que ter um coxo de água do lado, ou uma fonte de água do lado. Que nem eu ali nas minhas aves, eu coloco quando eu dou ração seca, eu coloco bem do lado ali do lago, para eles ir comendo e tomando água, comendo e tomando água. Eles comem desse jeito, porque senão eles engasgam. Só que isso quando eu dou uma ração diferente, né? Às vezes eu não tenho mais essa mistura aqui acabou, aí eu acabo alimentando as aves ali por alguns dias até eu comprar de novo. Eu alimento com a ração das galinhas, que aí é só o milho puro, né? Não tem o farelo de arroz. Só que aí nesse caso, quando eu alimento com a ração das galinhas, aí eu forneço seco para elas, porque não tem tanto problema. Só coloco ali perto da água para eles ir comendo e tomando água. Mas nesse caso dessa ração aqui, como tem farelo de arroz, o farelo de arroz ele é mais para encher. Ele inclusive junto com o farelo de arroz tem alguns grãozinhos de arroz perdidos que acabam enchendo mais ainda a ave. E ao mesmo tempo é uma ração que elas gostam, só que é extremamente seca. Mesmo se eu colocar isso aqui num coxo do lado da água ali, as aves aquáticas elas vão comer isso aqui rápido e elas vão engasgar, elas vão ficar tossindo, elas vão ter problema para comer isso aqui. Então o ideal para a gente fornecer essa ração aqui é estar molhando. Eu coloco uma porção disso aqui num balde,
coloco uma quantidade de água para ficar uma papa bem molinha assim, e aí eu coloco lá para as aves comer. Boto dentro de um pote, dentro de um coxo de plástico, né? E a gente pode fazer a mistura na hora, né? Colocar ali a porção no balde, colocar água e já fornecer, ou fazer como eu faço às vezes aqui, que é colocar uma porção disso aqui no balde. A porção vai depender aí da quantidade de aves que você tem. Coloco a água, faço uma papa ali bem molinha e deixo até o dia seguinte. Porque deixando até o dia seguinte, o farelo de arroz e os grãos de arroz que estão inteiros aqui no meio ainda, eles vão absorver bastante água, e essa ração ela praticamente dobra de volume. Ela incha bastante, ela dobra o volume dela praticamente. E ao mesmo tempo dá uma fermentada. E aí as aves elas conseguem absorver um pouco mais os nutrientes do que se eu tratar isso aqui do jeito que está aqui logo agora, só molhar e tratar lá para elas. Elas vão absorver também os nutrientes, óbvio, mas se eu deixar isso aqui molhado de um dia para o outro, as aves conseguem absorver ainda mais os nutrientes dessa ração, porque vai dar uma fermentada nessa ração. E isso é muito bom, porque aí tu consegue dobrar o volume da ração, ela incha, e ao mesmo tempo as aves conseguem aproveitar ainda mais os nutrientes que estão aí nessa ração, e você economiza mais, porque você precisa alimentar menos os seus marrecos, seus patos, enquanto eles vão estar engordando mais com a mesma quantidade de ração praticamente, só deixando ela fermentar aí de um dia para o outro. E essa aí então é a mistura que eu faço aqui para as minhas aves aquáticas, é a mistura que eu considero ideal, os meus bichos gostam bastante. Ali embaixo estão eles. Eu trato do jeito que eu falei ali para vocês, né? Aquela parte de ração que tá ali tá seca porque tinha acabado, né? Eu comprei hoje mesmo. Acabou essa mistura que eu forneço molhada para elas. Agora eu começo a fornecer essa mistura aqui úmida aí para as minhas aves. Agora vamos para a parte principal aí, que é a parte do preço dessa ração. Vou explicar para vocês quanto que custou aqui para mim e qual que é o valor por quilo que me sai essa ração aqui. Então, em relação ao preço dessa ração, estou com a minha colinha aqui já para explicar para vocês. O que eu posso explicar para começar? A ração vai variar de acordo com a sua região. Cada região, o preço das rações é diferente. Aqui na minha região vai custar esse preço que eu vou passar para vocês agora. Na região de vocês pode ser um preço diferente, pode ser mais caro, pode ser mais barato. Então depende muito onde você mora. Eu moro aqui em Santa Catarina, no norte do estado. Então, para mim, é um preço, para você pode ser outro, né? Eu já vou deixar isso claro para não vir depois nos comentários falar ah, mas aqui na minha região é mais caro. Claro, cada região pode variar o preço, né? Depende muito de onde você mora. Então, o preço dessa ração é o seguinte, pessoal. O carolo, eu usei 25 kg de carolo, né? Que é a quirela de milho ali, num grão médio. Aqui na minha região custou R$ 49,00 esse saco de 25 kg. O farelo de arroz, também usei um saco aí de 25 kg. Na minha região aqui custou R$ 37,00 o farelo de arroz. O concentrado para aves, que é um núcleo para ração para aves no caso. Aqui na minha região eu paguei aqui R$ 23,00 num saco de 5 kg. E essa foi a mistura que eu fiz. Um saco de carolo, 25 kg, um saco de farelo de arroz de 25 kg e 5 kg de concentrado para aves. Totalizando aí R$ 109,00. R$ 109,00 foi o que eu paguei total nessa ração. Essa ração toda misturada pronta ali me rendeu 55 kg de ração. 25 do carolo, 25 do arroz e mais 5 aí do concentrado. São 55 kg de ração aí a R$ 109,00, que se eu dividir aí o valor vai dar R$ 1,98 o quilo da ração. Então, dependendo aí da região que você mora, vai custar aí entre R$ 2 e R$ 3,00 aí. Eu chuto que não vai custar mais do que isso. A ração para as aves aquáticas aí é uma ração boa, bem balanceada. Ela não é muito forte, muito carregada, como eu expliquei que as aves aquáticas não podem pegar uma ração muito forte. Ela enche bastante por causa do farelo de arroz. Quando a gente coloca ele de molho na água, praticamente dobra o volume da ração. E as aves acabam ficando bem mais cheinhas. Você não precisa tratar tanto elas, porque elas se sentem mais cheias, né? Demoram mais para digerir. E é uma ração aí que vai engordar as suas aves, vai sustentar as suas aves e que tem um baixo custo. Então, para mim aqui custou menos de R$ 2,00 o quilo. Então, na sua região aí vai custar nessa faixa aí também. Entre R$ 2 e R$ 3,00 eu chuto aí o máximo o preço do quilo dessa ração. Essa é a mistura que eu faço aqui para as minhas aves aquáticas. Funciona, estou começando agora de novo, estou com poucas, mas a minha intenção é aumentar bastante a nossa produção de aves aquáticas aqui. Principalmente o marreco e o pato, que é o que sai bastante, mas eu tenho a intenção de comprar uns gansos também de novo, porque eu já tive e tenho saudade de ter. E há uns anos atrás a gente já teve bem mais aves que isso. E com uma ração aí a R$ 1,98 kg,
dá para criar bastante bicho tranquilamente. A gente ainda usa aí outras fontes de alimento alternativo, né? A gente utiliza aí o tronco da bananeira cozido, o milho em grão, às vezes a gente fornece também. Bastante planta, né? Bastante mato a gente corta aí dentro para essas aves, até resto de comida a gente joga aí às vezes. Então acaba barateando muito aí a produção dessas aves aí pra gente. Então essa aí é a minha mistura aí de ração para aves aquáticas a menos de R$2 o quilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí no vídeo qual que é o preço dessa ração aí na cidade de vocês, quanto que vai custar aí na cidade de vocês, para eu ter uma noção e qual que é a cidade que vocês estão assistindo o vídeo, né? E deixa um like aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.